Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia aqui no seu canal Caos Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, um dia que vai entrar na história, né? O dia em que o Congresso Nacional norte-americano foi invadido, foi ocupado por manifestantes que protestavam contra o resultado das eleições norte-americanas, manifestantes apoiadores de Trump, e provocando o maior sururu, evidenciando a profundidade da crise, né? Num dia também que os Estados Unidos bateram recorde de número de internações, em que há uma explosão de casos de morte, mostrando que a crise, evidentemente, não se resume, como obviamente os analistas da burguesia vão procurar fazer crer, a Donald Trump. Nós vamos falar, esse vai ser um dos destaques da nossa programação. Nós vamos falar também das declarações, das últimas declarações do Bolsonaro, que pela primeira vez, a gente poderia dizer, uma das primeiras vezes, disse a verdade. Ele disse que o Brasil está quebrado, né? E ele está sendo alvo de críticas aí de setores da imprensa golpista, dos políticos, dizendo que ele não devia ter falado isso. Bom, nós vamos mostrar aqui, vamos falar que Bolsonaro tem razão. Nós somos obrigados a admitir que ele, quem sabe até numa num momento único, sem querer, disse a verdade, né? O Brasil está quebrado, e não é só o Brasil. Nós vamos falar disso daqui, e mais quebrado do que o Brasil, em geral, está o povo brasileiro, e nós vamos discutir também as causas dessa quebradeira e a solução, porque o Bolsonaro disse que ele não pode fazer nada, né? Que esperar alguma solução dele é tão ilusório quanto acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, na vacina do Dória que não existe ainda, etc. e tal. Então nós vamos discutir as afirmações do presidente ilegítimo, né, e as alternativas diante da crise. Bom, nosso programa de hoje fala também da decisão, da reiterada decisão, agora cumprida, do STF para que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a gravações feitas de maneira oficiosa, né? De maneira, não, na verdade um vazamento que envolve o ex-presidente Lula na operação, como parte da operação Lava Jato. Então nós vamos tratar também desse assunto. Vamos falar, como não poderia deixar de ser, depois do sucesso, enorme sucesso, gigantesco sucesso, né, do início ontem do maior e melhor curso de marxismo, de formação política do mundo nesse momento, né, que começou ontem, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que já tem mais de 1.000 inscritos. Batemos a nossa meta. Então, no final, até o final do programa, nós vamos tratar também desse tema, né? Muita gente aqui, eu sei que participou, esteve conosco antes da transmissão e vai estar aproveitando ainda, mas tem gente que ainda não se inscreveu e pode se inscrever, né? E se você é uma das pessoas que não se inscreveram, fique conosco aí, né? E participe, tá ok? Bom, queria já saudar aí a vocês todos que já estão conosco aqui, que estavam desde antes aí na transmissão da análise sindical, programa apresentado pela companheira Lília e companheiro Tiago, né? Agradecer a participação de vocês e pedir que vocês, duas coisas: compartilhem adoidado, né? Nós vamos mostrar aqui imagens dos acontecimentos lá em Washington, né? Vamos falar desse momento de crise e que, além de vocês compartilharem, né? De compartilharem aí o link do nosso programa, do nosso canal, vocês também mandem aí a sua contribuição, né? O superchat, mande aí aquela contribuição na forma de superchat, de figurinha, de stick, na vaquinha da Causa Operária TV, para ajudar a sustentar o nosso canal, né, a nossa programação 24 horas no ar. Bom, tá aí. Nós vamos entrando no ar poucos minutos depois do que está anunciada
no momento em que está anunciado para daqui a pouco também um pronunciamento do ministro da Saúde. Né? Lá vem enrolação, né? Porque a gente sabe que até agora é só conversa fiada, e o ministro da Saúde é um dos maiores enrolões, né? Nenhuma medida efetiva para combater a situação que hoje teve aí um novo recorde, desde agosto não tinha tantos mortos no Brasil. 1.266 mortos. Né? Um número gigantesco que está mostrando a situação aí a caminho a sair do controle. Nós vamos falar disso daqui a pouco também. Bom, mas vamos para começar o nosso programa aqui, né? Então, seguindo a ordem da nossa pauta aqui para acompanhar com a nossa produção, a cargo do companheiro Volney Martini, vamos começar com uma charge, né, que é, né, como a gente em geral destaca aqui, além de outras que a gente mostra, mas o nosso chargista predileto, né, que colabora muito com a nossa rede Causa Operária de comunicação, com o jornal Causa Operária, com o diário Causa Operária e aqui com o nosso programa, né, é o companheiro J. Camelo. Então vamos mostrar aí uma charge. Essa charge ela é em cima aí das declarações do Bolsonaro, né, onde está lá sempre o colchão e o coxinha, já aí numa situação bastante difícil, né? Lendo no jornal, o Brasil quebrou, a declaração do Bolsonaro, né? E aí um deles lê: agora para consertar, só mesmo um torneiro mecânico. Tá aí. O ataque e a campanha do nosso amigo Jota, né, em favor da necessidade de defender os direitos políticos, né, e da esquerda e dos trabalhadores se unirem em torno do torneiro mecânico, que não que ele seja sozinho capaz de consertar o país, nós não acreditamos em salvador da pátria, né, mas nós acreditamos na mobilização da classe operária, na força dos trabalhadores, e sem dúvida nenhuma, né, a luta pelos direitos políticos do Lula e a sua candidatura presidencial é uma arma fundamental da qual a gente não pode abrir mão. Bom, mandar aqui o nosso boa noite para alguns companheiros, alguns que já estavam aí desde antes, né, na transmissão anterior, a Elizabeth Novi, a nossa companheira Desta Vez Eu Consigo, sou eu, a Márcia Souza, né, agradecendo a todos vocês aí que acompanham a transmissão, para aqui postar só tendo Face, a companheira Lília, que apresentou o programa, que segue conosco aí, o Estúdio MS, né, dizendo o seguinte, que já falando aí da invasão, da ocupação ao prédio do Congresso Nacional, a Casa do Povo, né? Casa do Povo é para o povo entrar na casa. E hoje uma parte do povo, tá certo que foi uma determinada parte da direita, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. A companheira Angelina Dias, o Luiz Faria, muito boa noite, o Fabiano Proletário, Ana Matos, meu amigo Carlos Santos, ele avisando aí que a aula de ontem ficou gravada para quem não conseguiu assistir. Por isso, quem não se inscreveu, pode se inscrever, se você não sabe como, aguarde aí até o final do programa, nós vamos voltar, vamos falar sobre esse assunto. Né? Márcia Souza, muito Márcia, o Luiz Braga, né, mandando aí seu boa noite para os camaradas do PCO, a Deise, seja bem-vinda por aqui, Ana Matos, bom, em nome destes aí, saudando e agradecendo a todos vocês que já estão conosco, pedindo aí a contribuição de vocês, né, para sustentar aqui a nossa programação. Você, se ainda não contribuiu, faça a contribuição. A companheira Vera Araújo. Muito boa noite, Vera. Nossos queridos amigos que nos acompanham de todo o país e também do exterior, muita gente acompanhando. Você que nos assiste na reapresentação, né? A todos vocês aí um forte abraço e vamos junto aí na luta. Bom, um dia para entrar na história, como a gente falou no começo, né? Manifestantes invadiram na tarde de hoje, manifestantes pró-Trump, a sede do Congresso Nacional norte-americano. Eu assistindo aí a televisão, chamou a atenção ao desespero de comentaristas e até de políticos norte-americanos, parlamentares, que eram entrevistados
pelas TVs norte-americanas, diante de uma situação totalmente inusitada, né? Uma comentarista, se eu não me engano, na CNN, lembrou que dizendo que ela tinha coberto a crise no, né, e falava que comparava aquela situação, a situação de crise, de caos total no Iraque. Veja bem, né? O Iraque que foi destruído, né, pelos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas mortas. Bom, e teve político, deputado norte-americano, que falou de República das Bananas, né, se referindo diretamente ao nosso país, né, e outros países da América Latina que foram e ainda são chamados, assim, em muitos casos, né, pelos norte-americanos como Repúblicas das Bananas. Vocês vão ver aí imagens, a produção vai colocar aí para a gente uma sequência de imagens. Para começar, tem um vídeo, né, um vídeo curtinho, circulou aí nas redes sociais. Eu acho que possivelmente pode ser que a gente não tenha pessoas que entendam aí o áudio, né? A divulgação é de emissoras, pessoas do mundo árabe, né? Mas vale pelas imagens, pela movimentação em si, já que há restrições de publicação aí dos canais. Vamos mostrar essa imagem curtinha, 1 minuto e meio, de bastante agitação na porta do Capitólio. Pode mandar para a gente, produção. وكما يظهر في الصورة أو تظهر بعض عمليات الاعتقال التي يقوم بها عناصر الأمن. وهنا في الصورة مشاهدينا يظهر Bom, vocês viram aí, são imagens históricas. Bom, e muita gente, inclusive da esquerda, vai se colocar apenas a se lamentar, porque os manifestantes, né, eram liderados aí, eram integrantes de movimentos de direita, apoiadores do Donald Trump. Mas aqui, bom, enquanto a produção coloca para a gente outras imagens, né, do pessoal já dentro do Congresso norte-americano, né? Então aí várias pessoas, inclusive armadas, né? Inclusive usufruindo aí de um direito garantido na Constituição norte-americana, né? Obviamente que isso aí, além da colaboração que a ocupação possa ter tido de órgãos da própria repressão norte-americana, né, mas facilitou a tarefa porque, diferentemente no Brasil, onde a polícia, né, pode sair atirando na população, lá, antes de atirar, a polícia precisa pensar muitas vezes. As imagens mostram muita gente, uma manifestação muito grande, né, bastante significativa, e que é uma expressão que é o mais importante, né? É uma expressão da crise fenomenal do regime político norte-americano e de conjunto do capitalismo. Nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos mostrar também outros dados que vão não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Bom, muita gente portando bandeiras do Trump, bandeira dos Estados Unidos, né, dos movimentos de direita que o apoiam. E está aí, a nossa amiga Rosa Cavalcante comentava aqui no chat, né, sobre a mulher que foi baleada, e ela, inclusive, informando aqui, atualizando a informação de que ela faleceu, né, segundo consta nos jornais digitais, né, mostrando, obviamente, que a violência, a enorme violência no regime norte-americano também contra os manifestantes, mesmo sendo de direita. É um sinal muito claro da decomposição do regime. Eu considero o seguinte, que quem tem uma compreensão de esquerda tem que olhar com muita atenção e de maneira nenhuma cair, né, na lábia da direita, que vai simplesmente lamentar
né, como fizeram os setores da direita, Rodrigo Maia, presidente de vários países aí do mundo, chefes de Estado, o Johnson da Inglaterra e tantos outros, se lamentando pelo sintoma de instabilidade política. Porque o recado é muito claro. Se nos Estados Unidos isso pode acontecer no mundo todo. Né? É um sintoma da crise, da enorme crise política. Né? Várias vezes eu vi aí na televisão, está aí o Trump que fez primeiro, durante o dia, ele instigou os processos, fazendo pronunciamentos para manifestantes que se reuniram em Washington. É evidente que havia todo um movimento armado. Está aí também, a produção colocou para a gente um manifestante sentado na cadeira da presidenta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Né? A imprensa, a burguesia aterrorizada. Oh, meu Deus! Nunca aconteceu, nunca antes na história. Né? Eu vi, inclusive, jornalista falando esse templo sagrado da democracia. Mostrando que é uma casa, né, é um prédio como qualquer outro, e que a população pode ter acesso. Né? Nesse sentido, eu queria chamar a atenção também a determinação. Está aí o pessoal ocupando diretamente a mesa, os manifestantes chegaram a ocupar, os deputados tiveram que se refugiar. Um dos estopins do processo, da mobilização do que aconteceu, foi o fato de que o Trump propôs ao vice-presidente, o Mark Pence, que não presidir a sessão do Senado, ia validar os votos dos delegados para a eleição do Biden. E o vice traiu, né, também nos Estados Unidos, e resolveu ir à sessão. E acabou que ele mesmo teve que sair do Congresso escoltado, e mesmo os aliados dele da direita estavam revoltados com a atitude dele. Está aí mais um manifestante baleado, né, vocês estão vendo aí, atingido no rosto. Né? Os protestos, quer dizer, não foram simplesmente meras manifestações de faz de conta, foram um enfrentamento. Né? Vocês viram no vídeo no começo que a Polícia Legislativa foi colocada para correr e tiveram que depois chamar aí setores da Guarda Nacional, setores mais pesados, para realizar a repressão a manifestações. Né? Bom, o Biden fez um pronunciamento, né, na tarde, dizendo que a democracia estava sob um ataque sem precedentes, né, de ser diferente de tudo que vimos nos tempos modernos. E pediu ao Trump que fosse à televisão e defendesse a Constituição e exigir o fim do cerco ao Senado. O que o Trump acabou fazendo. Né? Um pouco tempo depois, o Trump se pronunciou, pedindo a saída dos invasores, dos manifestantes do Congresso, né? Dizendo: vocês precisam ir para casa. Mas, obviamente, que aproveitou a situação para fazer campanha, né, denunciar o que ele considera, e com muitas evidências, de fraude nas eleições. Conheço a sua dor, disse ele. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós. Vocês têm que ir para casa. Precisamos ter paz, precisamos ter lei e ordem, e precisamos respeitar a lei e ordem. Quer dizer, o Trump, na realidade, voltou atrás, ficou com receio, porque a situação ameaçava sair fora do controle, né? E estabelecer um enfrentamento amplo com setores das Forças Armadas e, quem sabe, até uma divisão, porque é óbvio que há setores, dentre as Forças Armadas, há setores que apoiam o Trump. Né? Bom, os acontecimentos são uma evidência, como a gente destacou, da enorme crise do regime norte-americano. Né? Bom, no momento em que há um violento retrocesso em tudo que você imaginar, desde a da crise econômica que afeta a maior potência capitalista do planeta, né? E num dia, né, justamente nessa quarta-feira, no dia de hoje, os Estados Unidos, o número de norte-americanos hospitalizados com Covid-19 foi maior
do que em qualquer momento desde o começo da pandemia. Para a gente ter uma ideia, as hospitalizações por Covid atingiram o recorde de 130.834 pessoas na noite de terça-feira. Possivelmente hoje a gente tem no final no balanço do dia, no balanço final, a gente tem um número ainda maior do que esse, né? E houve o registro de 3.684 vítimas fatais. 3.684 óbitos pela Covid, né? Mostrando que a situação, quer dizer, o estopim da crise, muita gente vai procurar dizer que é simplesmente uma manifestação de malucos que apoiam o Trump. Isso está longe de ser verdade. O que acontece nos Estados Unidos é uma clara expressão da enorme crise, né, que se levanta, que atinge, a gente poderia dizer, é a capital, o centro do capitalismo mundial, né, a metrópole do capitalismo, coração do capitalismo, né, que refletindo a crise que o capitalismo tem nesse momento, né, como um momento de uma profunda crise que a pandemia impulsiona, né, estimula, mas que é resultado de todo um processo de decomposição política, econômica, social. É isso que mais não se trata, porque é importante. Nenhuma vontade simplesmente de alguns indivíduos é capaz de criar uma situação de tensão como essa, né? E é importante, o Trump está mostrando, né, que, ao contrário de certos setores da direita no Brasil, ele tem um apoio popular importante, né? É evidente que o fato de que as forças de repressão não tenham assegurado a manifestação mostram pelo menos um acordo parcial, né, de que os protestos sejam realizados, né? Estão reclamando no site que está picotando o som, produção. Não sei se é algum problema, eu vou tentar ajustar aqui, espero que melhore aí. Queria destacar, né, a gravidade dessa situação. Hoje, lendo o artigo, a gente trabalhando, discutindo na redação do jornal Causa Operária, né, preparando aí o nosso jornal semanal com outros companheiros, nós estávamos discutindo justamente diante da fala do Bolsonaro, tratar daqui a pouco sobre a crise no Brasil, e chamou a atenção um companheiro ao fazer uma pesquisa para matéria central, né, internacional, destacando o seguinte: o pronunciamento feito por setores importantes, por analistas econômicos, pelo economista-chefe do Banco Mundial, de que não é um problema só que o Brasil está quebrado. Todo o G7 está quebrado, né? O capitalismo está quebrado nesse momento, né? É uma situação em que o capitalismo entrou numa situação de falência generalizada de múltiplos órgãos, né? A alternativa do capitalismo para salvar os bancos, para salvar as grandes empresas, é levar milhões de pessoas à morte, né, à fome, à miséria, como já vem fazendo tradicionalmente no nosso país. Mas queria chamar a atenção para um dado. Nos Estados Unidos, nesse momento, tem 40 milhões de famintos. São dados de vários estudos realizados nos Estados Unidos, dados oficiais, 40 milhões. É por isso que se estabeleceu, inclusive, toda uma crise, né, com o Trump para fazer média, fazer demagogia e se colocar ao lado de uma parcela, né, de setores que o apoiaram, defendeu aí o auxílio emergencial de $2.000, né, abrindo inclusive uma crise com o Congresso Nacional, né, vetando a proposta do Congresso, envolvendo a proposta para ser apreciada. Quer dizer, a maior potência capitalista do mundo, 30 milhões de famílias. É uma situação única, né, uma vez que na França, por exemplo, apareceram aí números semelhantes, 10 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar. Quer dizer, no português, claro, é fome.
fome em distintos níveis, né? Assim como a gente tem no Brasil, nós estamos se aproximando aí dos 100 milhões de famintos com o fim do auxílio emergencial. Bom, e o quadro, vou pedir para a produção colocar o quadro de hoje, né? Nós temos aí dos Estados Unidos e do mundo justamente do número de mortos pela Covid, né? Que esse é o número fundamental. Primeiro, norte-americano, tá aí, que é o que nós falamos, mostrando aí a profundidade da crise. Os Estados Unidos já está totalizando, são números do Google de agora à tarde, né? A marca assombrosa de 357.394 mortos e 3.664 nas últimas 24 horas. Né? Você veja aí os dados de alguns estados: Califórnia, 27 mil, Texas, 26 mil, Flórida, 22 mil, Nova York, 36 mil. Né? Então, esse é o motor, né? Quer dizer, as mortes, obviamente, não tem uma causa natural, não é a Covid, simplesmente, né? No seguinte sentido, porque a gente tem países muito mais pobres, onde a política dos governos, a política para enfrentar a situação, mesmo em países pobres como Cuba, Venezuela, nós já falamos da China, da Eslovênia e de tantos outros países que houve um enfrentamento. Esse quadro, né, nos Estados Unidos e no mundo todo, é o resultado da política dos capitalistas de deixar a população morrer, né, para fazer a festa dos bancos, né, e dos grandes monopólios, né, de não gastar, porque a população não tem dinheiro nem para ser atendida na saúde, no esquema de privatização total da saúde dos Estados Unidos. Bom, e aí nós temos o quadro mundial, né, nesse momento, que reflete essa mesma situação, né, quando o mundo passou aí de 1.875.000 mortos, né, e vocês veem aí os Estados Unidos liderando com larga margem, ampliando, inclusive, a sua liderança em relação tanto ao número de casos, mais de 21 milhões, como em relação ao número de mortos. E você veja que a Índia está em segundo lugar em número de casos, mas o segundo lugar em número de mortos pertence ao Brasil, né? E o Reino Unido assumiu aí a posição de quarto colocado em número de mortos, né? Ultrapassando a Itália, né? Quer dizer, uma situação para lá mostrando a gravidade da situação, da crise, né? Quer dizer, longe nós vamos ver agora quem acompanha a imprensa golpista, né, na TV, nos jornais, vai dar uma conversa fiada sobre a posição do Trump. O Trump é uma expressa também muito claramente a ausência nos Estados Unidos de uma política independente da esquerda, né? Na medida em que a esquerda se colocou por detrás de apoiar um dos lados genocidas da população contra o outro lado, né? O Reino Unido, só para fazer uma retificação, está praticamente empatado com a Itália, a diferença são de dezenas de mortos, mas acelerou em tal proporção que é uma tendência nesse momento à ultrapassagem, né? Ambos os países aí com mais de 76 mil mortos, né? Então, uma situação totalmente fora do controle, onde justamente se vê que a política dos países mais ricos, dos grandes países capitalistas, é deixar a população morrer, né? É não adotar efetivamente nenhuma medida real de combate à situação, como foi feito aí em vários outros países, né? É uma política criminosa, política genocida, que leva a essa situação que nós estamos vendo a situação. Bom, é preciso entender isso daí para não cair na conversa fiada, né, de setores da direita que propuseram-se a se lamentar, né, o ultraje, o ataque à democracia. Que democracia? Né, depois de eleições realmente, né, fraudulentas, dominadas aí pelos interesses dos grupos mais poderosos da direita capitalista, né, foi uma luta de cachorros
né, de cães ou até bichos piores aí, do grande capital imperialista, não para defender nenhum interesse da população, né, que nem Biden e nem Trump representavam, mas para defender o interesse das grandes corporações, e obviamente que nessa luta o Trump recebeu e recebe ainda o apoio, né, de uma parcela da população norte-americana, inclusive dos trabalhadores, né, que não veem no principal partido do imperialismo, do Partido Democrata, uma alternativa para defender os seus interesses no momento de enorme retrocesso, né, das condições de vida de largas e larguíssimas parcelas da população norte-americana, né, porque a crise que em muitos momentos, em momentos anteriores, era simplesmente exportada pelos Estados Unidos, né, para os países atrasados, né, e que era descarregada simplesmente sobre uma parcela muito pobre da população norte-americana, principalmente a população negra, os latinos. Nesse momento, a crise ela é ampla, né, atinge dezenas de milhões, né, 40 milhões são os que em situação de insuficiência alimentar, né? Você tem dezenas de milhões de desempregados e um retrocesso nas condições de vida de uma parcela gigantesca do povo norte-americano. É a crise do capitalismo, em toda a sua força, né, que vai levar aí. O que aconteceu hoje provoca tanto arrepio nos analistas da burguesia, nos políticos da burguesia de modo geral, porque eles estão sentindo que essa é a tendência geral. Essa crise vai se... o que acontece nos Estados Unidos é uma tendência, né, a se desenvolver em todo o mundo, né? Já há expressão, obviamente, dessa crise, a gente vê nas manifestações na França, nos acontecimentos em vários países da América Latina, e o fato que os Estados Unidos, veja só, a gente destacou alguns dias atrás que na guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam 58 mil homens, né, em números oficiais, né? E isso naquele momento provocou um debilitamento, um enfraquecimento do imperialismo e uma situação de características revolucionárias em vários países do mundo. Nesse momento aqui, os Estados Unidos têm 300 mil mortos a mais do que na guerra do Vietnã, né? E a crise, né, que nós vimos no ano passado explodir com força nas mobilizações contra os assassinatos de elementos da população negra, né, pobre, trabalhadora dos Estados Unidos, agora explode também em torno do Congresso e vai se intensificar no próximo período, uma vez que a política do Biden não é outra senão seguir atacando a população norte-americana e a população do mundo todo para defender os interesses das grandes corporações. Bom, vamos em frente. Vamos vir para o Brasil, vamos voltar ao Brasil, né? Eu queria começar destacando um dado muito interessante que eu encontrei nas nossas pesquisas agora há pouco no Facebook. Visitando lá a página do companheiro J. Camelo, onde a gente estava vendo lá uma charge, eu vi uma notícia, primeiro uma postagem, que falava de que o Brasil tem o pior salário mínimo da América do Sul. E essa postagem ela foi retificada, né? Foi feita em cima dela o Facebook censurou, né? Fez uma censura e escreveu por cima, falso, né? Estabelecendo uma censura na postagem. Então, primeiro eu vou colocar a produção vai colocar para a gente a postagem que fala aí dos salários mínimos na América do Sul. Está aí a postagem, ela não está muito nítida porque até é como se o Face estivesse agindo para esconder, e lá no Face, lá já na página do J. Camelo e muitas outras páginas onde tinha essa postagem, aparece a mensagem, é falso, né? Então eu queria repercutir aqui essa notícia, é falso que o Brasil tem o pior salário mínimo da América do Sul, tinha em 2020, né? E aos fatos, que é a organização que se dispõe, né, a pesquisar supostamente a verdade da notícia, que agora tem muita gente, né,
interessado em dizer para a gente o que é falso e o que não é falso. Né? Então eles foram lá, pesquisaram e concluíram que era falso. Né? E converteram os dados salários mínimos para reais, com data de 1º de outubro, né? E mostraram o seguinte, que na realidade tem 2 países, prestem atenção, 2 países na América Latina, segundo essa informação da organização Aos Fatos, né, que disse que não é verdade isso de que o Brasil tem o pior salário mínimo na América do Sul. Tem 2 países que têm um salário mínimo pior do que o Brasil. Né? Bom, aí antes de mostrar qualquer imagem, aí, pedir para a produção segurar para a gente, o primeiro país, eu acho que vocês já sabem quem que a imprensa vai dizer que é o pior país, que tem a pior... Deve ser o pior país do mundo, segundo a imprensa brasileira, né, para se viver, não só na América Latina, mas provavelmente no mundo todo. Né? Então eles apresentaram lá, né, que o pior país, que tem o pior salário da América Latina, eu vou dizer para vocês, é um país onde a população tem o aluguel pago, né? É um país onde com R$ 1, você abastece o seu carro, né, se você tiver automóvel para andar de carro o ano inteiro, R$ 1. É um país que você não paga conta de água, é um país que você não paga conta de luz, né? E eu visitei esse país o ano passado. E é um país também que teve aí cerca de 1.500 pessoas mortas pela Covid. Né? É um país muito ruim, mas há uma preocupação muito grande com um país que está passando por enorme dificuldade, porque sofre um embargo do imperialismo, né, que não deixa entrar nem remédio no país, né, que roubou o dinheiro, as reservas de ouro desse país, depositadas em bancos estrangeiros. Esse país é a Venezuela, né, que é apresentado, e provavelmente é verdade, né? Embora lá o salário mínimo não tenha o papel que tem aqui, é um valor que não serve para regular praticamente nada, mas a Venezuela, nessas condições, né, um país mais pobre que o Brasil, tem um salário mínimo. Bom, e o outro país, vou pedir para a produção colocar a imagem desse país, né, que a organização que vai desmentir, a gente botou no mapa, né, a produção separou para a gente aí, está aí o tamanho do país que eles querem comparar com o Brasil. É o Suriname. Né? Tá aí esse paizinho pequeno, muito pobre, né? Que tem também riquezas, obviamente, que estão sendo roubadas aí pelo imperialismo, inclusive empresas petrolíferas e de mineração estão explorando o país, mas que não vão deixar nenhuma riqueza, que teria o salário mínimo, o segundo pior salário mínimo. Né? Na Venezuela, o salário mínimo seria de equivalente a 400 mil bolívares. E no Suriname, $1.428 do Suriname, o que equivale a 563 reais. Né? Bom, mas comparar o Brasil com o Suriname, com a Venezuela, é covardia, né, meu cara? O Brasil é a maior potência econômica da América Latina. Né? Quer dizer, a falsidade da notícia é muito relativa. O Brasil tem o pior salário mínimo da América Latina. Né? Ele está em terceiro lugar, mas atrás de... O Brasil não está sofrendo embargo de nenhum país. O Brasil não é o Suriname, né? Não é esse país aí pequeno, pobre, né? Uma colônia. Né? Quer dizer, o país é um país rico em tudo, né? Que se colocou, foi apresentado, chegou a ocupar a posição aí de estar entre as 8 economias com maior PIB do mundo, né? E veja aí o resultado do golpe e o resultado de todos esses anos em que a situação, que nós estamos vendo aqui um retrocesso, mas que nunca mudou de fato, né? Nunca houve mudança profunda, e a classe trabalhadora vive essa situação de superexploração. Quer dizer, o desmentido aos fatos, né? Na realidade ele é parcial, né? E não tem a ver exatamente com a realidade. O Brasil tem o pior, com certeza, porque se a gente ganhasse um salário mínimo no Brasil
que fosse igual ao da Venezuela, mas pagasse a sua água, a sua luz, o seu aluguel, você não pudesse ser demitido do seu emprego, né? Porque houve uma proibição, não pudesse ser despejado durante a pandemia, como o governo decretou, né? Obviamente que a situação é outra, né? É uma demonstração clara, né, de que o golpe, né, a direita, a burguesia, fez do Brasil, como o Luiz Faria fala aqui, um dos piores países para se viver. Mas é preciso mudar essa situação, né? É preciso lutar que essa situação, a situação dos Estados Unidos está mostrando que o imperialismo, o capitalismo está fazendo a mesma coisa em todo o planeta. Então não tem muita opção, né? Que o que está um pouco melhor em outros lugares está caminhando para ficar cada vez pior, né, para a imensa maioria da população e particularmente para os estrangeiros, né, que não desfrutam de condições mais privilegiadas nesses países. Bom, pois bem, vamos em frente então na nossa pauta, porque destacando agora que a esquerda arrumou como é que a gente poderia dizer? Uma solução para todos esses problemas, né? Tudo isso, todas essas preocupações nossas, todo esse sofrimento do povo, parece que tem data marcada para acabar, né? Como a gente anunciou aqui no início da semana, a esquerda resolveu apoiar o candidato da direita para a presidência da Câmara dos Deputados, dizendo que ele se comprometeu com tudo, com melhorar aí o auxílio emergencial, conseguir aí ou melhorar o Bolsa Família, garantir, lutar pela vacinação e até defender a reforma agrária. Bom, esse falastrão, né, essa mentira, essa política enganosa aí de político em campanha eleitoral, do deputado Baleia Rossi, que hoje foi lançado oficialmente, teve lançado a sua campanha à presidência da Câmara. No lançamento, ele procurou aí imprimir ou aparentar um tom de independência em relação ao Palácio do Planalto. E aí eu queria destacar um dado, né? Uma pesquisa feita nas votações do Congresso Nacional mostrou que o Baleia Rossi, né, que aparece aí na imagem ao lado do Rodrigo Maia, né, ele é menos oposição ao Bolsonaro do que o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara. Aqui nas votações realizadas no Congresso Nacional, o Baleia Rossi, o candidato do Maia, né, ele votou em 90% dos casos junto a favor da política defendida pelo Bolsonaro. E o Arthur Lira, né, esse outro candidato que vai ser mostrado aí, que é do PP e é apresentado aí como candidato do Bolsonaro, ele votou 88% das vezes junto com o Bolsonaro. Então o Baleia, que é o candidato da oposição, apoiada pelo PT, ele conseguiu superar o seu opositor, ele é mais bolsonarista do que o candidato bolsonarista, né? Essa é a realidade dos fatos, né? Essa é a situação verdadeira, né? Quer dizer, por detrás da farsa, né, de procurar apresentar aí o Baleia Rossi como o opositor, o inimigo do Bolsonaro, o defensor dos fracos e oprimidos, né? Que vai defender desde a vacina, o auxílio emergencial até a reforma agrária. Tá aí, ele é quase 100% Bolsonaro, né? Mais fiel às propostas do Bolsonaro do que o candidato do próprio Bolsonaro. Bom, antes de seguir aqui, agradecer a participação dos nossos amigos aqui no nosso chat, o pessoal aí conversando, debatendo os temas, e o Para Que Postar só tem no Face, mandando aí a sua contribuição, o nosso amigo e companheiro também, Ernesto Abdala Filho, mandando o seu superchat, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela contribuição, né, que ajuda a fortalecer esse canal combativo, independente, revolucionário, sem rabo preso, né, com os tubarões capitalistas. Bom, a situação na Câmara dos Deputados expressa também a crise de conjunto no Congresso Nacional, né?
o DEM, né, está pressionando aí, anunciou que vai priorizar a eleição do Senado, né, e buscar na eleição no Senado, e vai buscar apoio para a eleição do Rodrigo Pacheco, né, que vai ser o candidato do partido, segundo eles, para a presidência do Senado Federal, né? Para isso eles estão buscando lá o apoio do PSD, né? E obviamente que o Davi Alcolumbre, que é o patrocinador, o atual presidente do Senado e patrocinador da candidatura, ele anunciou que vai buscar também o apoio do Bolsonaro, né? E que nesse sentido não tem nenhum compromisso, né? Se for necessário, mostrando aí a divisão, não tem fidelidade, que eles podem, a exigência deles para o MDB é que o MDB precisaria apoiar o candidato deles no Senado para que setores do DEM não deixassem de apoiar o candidato apontado aí pelo Rodrigo Maia, do DEM, para a presidência da Câmara dos Deputados. Está evidente aí que, inclusive, o Maia está muito na mão da esquerda, né? Que o PT, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, é fundamental para eleger o candidato da direita, porque nem o DEM, né, está aí totalmente unificado em torno dessa candidatura. Porque na eleição na Câmara e no Senado, o que vale são os interesses dos mais variados grupos. Essa política de que o cara vai defender essa ou aquela posição ideológica, esse ou aquele interesse do povo, é só conversa para boi dormir, né? E até mesmo a esquerda, nós vimos aí que por detrás dos bastidores, o que está colocado aí são a defesa de interesses bem pequenininhos, né? Como é o caso da negociação feita, que foi anunciado de que o PT está reivindicando aí a primeira secretaria da Câmara, né, como na negociação feita aí para apoiar o Baleia. Quer dizer, o que não tem aí é a defesa dos interesses da população e dos trabalhadores. Bom, vamos entrar aí num tema central do nosso programa de hoje, que são as declarações do Bolsonaro. Ontem, o Bolsonaro declarou, né, vocês têm aí, tem o texto da postagem dele, a produção acho que tem uma imagenzinha para colocar para a gente. Ontem ele declarou, na declaração de ontem, ele afirmou que o país estava quebrado. Na primeira declaração, não essa da confusão, acho que tem uma outra imagem, produção. Uma primeira imagem onde ele declarava justamente colocou essa ideia de que o país estava na lona, né? Já hoje, né, depois de ter... Bom, pode colocar essa imagem aí, que tem a postagem dele, então, procurando corrigir a fala de ontem. Tá aí, ó. Ele disse o seguinte, que foi uma confusão ontem, quando ele disse que o país estava quebrado. Ele disse que o país estava quebrado e que ele não podia fazer nada. Então, a declaração dele hoje foi essa aí que vocês têm na tela. Confusão ontem, você viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha. A imprensa faz uma onda terrível aí. Para a imprensa estava tudo... a imprensa bom estava, Lula, Dilma, gastando 3 milhões por ano para eles. Bom, infelizmente não era só 3 milhões, né? E também o Bolsonaro está gastando muito mais do que isso. Pode ter mudado as emissoras de TV, mas obviamente que os gastos de publicidade do Palácio do Planalto são bem superiores. Mas o que nós queremos destacar aqui na colocação do Bolsonaro, né, e que é importante, né, essa primeira declaração dele de que o país está quebrado, né, tá aí, pode colocar, a produção achou aí a primeira declaração dele de ontem, né? Chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada, né? E aí ele fala especificamente do imposto de renda e assim segue. É uma confissão, né, é um lapso de verdade, né, num governo de mentira, que é o governo do Bolsonaro, né? O Brasil, de fato, está quebrado, né? Nós temos aí um retrocesso
de pelo menos 6% do PIB, a expectativa. Nós temos recorde de desemprego, nós temos 100 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, 100 milhões, né? Quer dizer, 1 milhão já seria muito, 100 mil já seria muito, 1.000 pessoas, 100 milhões, quase metade da população brasileira em situação de insuficiência alimentar. Toda uma tendência da situação piorar, né? Nós estamos tendo um retrocesso aí na balança comercial, mesmo com o governo estimulando enormemente as exportações, mandando tudo para fora a preço de banana, né? E a economia, nesse começo de ano, dá sinais aí de que nós vamos ter uma nova leva de demissões, né? Então, obviamente que a situação é verdade, né? E toda a campanha feita aí por setores da própria burguesia, é o caso, por exemplo, do Maia, né? O próprio Rodrigo Maia saiu criticando, dizendo que o Brasil não está quebrado, né? O presidente da Câmara, ele disse que era grave e desalentador o comentário do presidente, né? Nas palavras do Maia. É grave e desalentador porque você olha para os próximos 2 anos sem entender o projeto que o Bolsonaro tem. Desde o fim de 2019, durante a pandemia, a mensagem do presidente se pareceu mais com a do deputado que representa corporações do que a do presidente que representa o Estado. Aí disse mais o Maia. Primeiro, o Brasil não está quebrado. Segundo, o governo que não tem um projeto não tem condições de apontar os caminhos para solucionar os problemas do país. Bom, a primeira é mentira, o Brasil está quebrado, né? Quem quebrou o Brasil não foi o Bolsonaro, né? Quem quebrou o Brasil não foi só o Bolsonaro, inclusive, fez pouco ainda para quebrar o Brasil. O Maia, por exemplo, contribuiu muito mais para quebrar o Brasil do que o Bolsonaro. O Maia aprovou no governo Temer o congelamento dos gastos públicos do país. O Maia teve à frente, liderou, junto com o PSDB, com o DEM, com o MDB, o golpe de Estado que entregou o país para o controle, né, dos monopólios estrangeiros que estão devastando a economia nacional, estão devastando tudo, devastando o meio ambiente, devastando toda a economia nacional. O Maia aprovou, foi o cara que conseguiu, mesmo na crise do governo Temer, aprovar a reforma trabalhista, que acabou com a maioria dos direitos dos trabalhadores no país, né, que fez aí a população aí tá tendo que abrir CNPJ para trabalhar em troca de um prato de comida. E o Maia, dentre outros grandes feitos, né, desse agora que aparece como aliado da esquerda, foi o general da reforma da Previdência, nas palavras do próprio Bolsonaro. Então, o Maia, né, e a direita, o golpe de Estado, está quebrando o Brasil, né? E é verdade que o Brasil esteja quebrado, né? Porque, obviamente, quando você tem 100 milhões de pessoas no país passando fome, né, quase 50% da população, 50% da força de trabalho sem ocupação, sem emprego, e sem que essas pessoas sejam amparadas, né, pelo Estado que sugou todo o sangue da população trabalhadora para sustentar os banqueiros parasitas, é uma situação de falência do país. Quem não admite isso é porque não quer, está vendo aí os interesses de meia dúzia de banqueiros e milionários que estão contentes, que não acham que o Brasil está quebrado, porque a situação deles está muito boa, obrigado, né? Assaltando o país, garantindo o crescimento das suas fortunas às custas da miséria da maioria da população. Na realidade, o país está quebrado, nisso aí nós somos obrigados a concordar com o Bolsonaro, porque é verdade, né? E, bom, a outra fala do Bolsonaro, a segunda parte da fala dele, que diz que ele não consegue fazer nada, não é mentira. Ele está ajudando a quebrar ainda mais o país, né? Está agindo aí para impulsionar essa quebradeira, né? E essa situação de crise, né? Bom, eu só aproveitando aqui para falar, nós falamos que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ia fazer um pronunciamento, ele acabou de fazê-lo agora há pouco, poucos atrás, um pronunciamento breve,
para dizer na televisão, né, em rede nacional, que o Brasil já tem cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, que, segundo ele, seria um número suficiente para iniciar a vacinação, né? Ele disse que os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional. No que depender do Ministério da Saúde e do Presidente da República, a vacina será gratuita e não obrigatória, disse ele. Na fala dele, ele disse que o Bolsonaro uma medida provisória prevê medidas adicionais para a compra das vacinas, insumos e bens, que teria sido publicado no Diário Oficial de hoje, né? Entre outros pontos, a medida provisória prevê que o poder público possa firmar contratos sem licitações para a compra das vacinas, compra de bens e serviços de logística, e a medida provisória também autoriza a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a conceder autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de qualquer vacina. Bom, a declaração, né, que aconteceu, a mensagem aí do ministro da Saúde, o general Pazuello, aconteceu hoje depois de uma reunião ministerial, né, do Bolsonaro, e obviamente está evidenciando que os casos de Covid estão explodindo no Brasil, 1.266 mortos nas últimas 24 horas, como a gente destacou, né? E, infelizmente, né, toda uma campanha para tentar colocar a culpa na população, né, diante dessa situação que está totalmente fora de controle, né? Essa marca, a marca de hoje, ela não se repetia com esse número de mais de 1.200 mortos, 1.266. Ela só é superada por uma marca lá atrás, de 18 de agosto, no auge da pandemia, e infelizmente está apontando não um pico dessa situação, mas uma tendência muito clara, né, de que a gente vai ter aí, nesse mês ainda, mais de 2.000 mortos por dia. É isso, inclusive, que a burguesia vem preparando nesse momento, né? Há uma campanha muito clara para colocar culpa na população por essa situação, né? Tem imagem aí, produção, no ponto 9, né, que é a campanha que vem sendo feita. Bom, está aí o ministro da Saúde, primeiro, ele que é um dos responsáveis por essa total falta de iniciativa, né? O país não tem testes. Hoje o Ministério propôs daí, mandar 100 UTIs, né, ajudar a Manaus a ter 100 UTIs. Manaus está repetindo, está voltando a uma situação parecida com a situação de abril, ápice da crise lá no estado do Amazonas, né? E a burguesia está fazendo uma campanha para culpar claramente a população. A gente viu aí no final do ano para dizer que o problema foi que a população foi para a praia, fez festa, né? Porque no Brasil, como em todo lugar do mundo, a culpa sempre de tudo que acontece é do povo, né? A culpa não foi dos governos que estimularam a população a ir para a rua. Fizeram até campanha na televisão, né? Tem campanha ainda, pode ligar a TV aberta, tem campanha do Ministério da Saúde, né? Tem campanha dos canais de TV chamando, né? Conheça o Brasil, vá para lá, vá para cá, né? A burguesia que fez a campanha de reabrir tudo, de reabrir o comércio, de não ter nenhum controle, de não fazer teste, de fechar os hospitais de campanha, que, como nós já falamos, eram hospitais de campanha eleitoral, né? De não ter nenhuma medida. Nenhum hospital foi construído no Brasil no ano de 2019. Nenhum hospital foi construído pelo governo Bolsonaro, nenhum hospital, né, foi construído pela maioria dos governadores de todo o país. Eles fizeram hospitais de campanha fraudulentos, né, que na maioria, muitos deles, como no Rio de Janeiro, foram desmontados sem nem mesmo terem funcionado, e agora a população está morrendo, sem atendimento, né? Não tem testes, não tem hospitais, não tem leitos de UTI, não tem nada. E nós vamos ter, infelizmente, nós estamos caminhando
para ter nesse mês de janeiro o maior número de mortos, né, por dia em toda a história da pandemia. Isso sem que o Brasil tenha se fixado na primeira onda. Quer dizer, a onda está se levantando numa altura que chegou, né, sem que ela nunca tenha... Nós nunca tivemos aí uma média inferior real aí a menos de 500 mortos. E quando os números oficiais divulgados, né, como hoje, que se divulga que o país, né, alcançou aí a marca de mais de 198 mil mortos, são sabidamente falsos, né? 199 mil mortos o país alcançou hoje, em números oficiais, né? E sabidamente falsos esses números, né? Porque há inúmeras pesquisas, declaração de ex-ministro da Saúde, dizendo que o país tem entre 30% a 50% a mais de mortos do que esse número. Nós, com certeza, estamos chegando aí à casa dos 300 mil mortos, o que é assustador, que nos deixaria muito próximo dos Estados Unidos, que tem uma população pelo menos 50% maior do que a do Brasil. Quer dizer, é uma situação, e se isso não é o país estar quebrado, né, precisaria dizer para que é, né, se o país ser levado por uma situação como essa, desgraça e sofrimento do povo. O país está quebrado, né, o que seria o país estar quebrado e tal? Bom, a farsa se estabelece em todo o mundo, né? Foi anunciado que 40 países iniciaram o processo de vacinação. As imagens que tem aí estavam trocadas, as imagens, produção, vamos deixar fora. Mas queria destacar um dado que mostra a grande fraude nacional, né? 40 países teriam começado aí o processo de vacinação e foram divulgados aí essa semana, né? Também por isso o Brasil resolveu entrar a declaração do ministro deixa claro que o Brasil resolveu entrar na fila da fraude, né? Porque nesses 40 países que iniciaram a vacinação, o número de vacinados não chega aí nesse momento deve estar chegando aí a 13 milhões de pessoas, o que representa coisa de 0,015% da população. É uma vacinação residual, né? Para a burguesia fingir que está fazendo alguma coisa, para que circulem os recursos, né, para os grandes laboratórios farmacêuticos, mesmo que as vacinas já estejam aí, muitas delas apresentando problemas, né? Então, para que as negociatas se multipliquem e se multipliquem as iniciativas políticas, porque a vacina ela tem um caráter residual. O país que mais vacinou, gente, se aproximou de 10% da população, um dado elevado em relação aos demais, é Israel, né, que faz isso de uma maneira sionista e criminosa, que é deixando de fora os palestinos da vacinação, mostrando o caráter nazista, né, sionista do Estado criminoso de Israel, protetorado dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, mostrando o caráter reacionário, criminoso, né, daquele país. Isso, quer dizer, em Israel atingiram aí a marca, vacinaram cerca de 1 milhão de pessoas. Agora, no restante do mundo, né, as marcas aí estão em torno de 1%, 1,5%, 2%, e em relação ao conjunto do planeta, a vacinação ela é residual, né? Quer dizer, com medidas que visam apenas fazer proselitismo, fazer campanha financeira para os monopólios farmacêuticos e campanha eleitoral, né? Hoje, o Dória, em São Paulo, por exemplo, anunciou aí um novo calendário de vacinação, né? E eu queria chamar a atenção que o calendário que vai até março, abrangendo aí cerca de 10% da população, não, por exemplo, não atinge os professores. Mas o governo anunciou que quer, no dia 1º de fevereiro, que os professores e estudantes voltem às escolas públicas, né, às aulas obrigatoriamente. É por isso que hoje, no programa Análise Sindical, nós começamos a debater, começamos a fazer o chamado público, lançamos a campanha aí na internet, né,
em favor da geral da educação a partir de 1º de fevereiro, contra a política criminosa de voltar às aulas sem vacina e sem o fim da pandemia. Né? Que o Dória está repetindo aí a política, é a população a sair às ruas, né? Estimular a reabertura das escolas, nada mais é do que tentar dizer para a população que está tudo normal. Porque quem se pode ir para a escola, por que não pode ir para a praia? Se pode ir para a escola, se pode pegar ônibus lotado, por que não pode ir para fazer festa? Né? Porque é criminoso, cínico, coisa de gente que não tem a menor sensibilidade com a população, culpar, defender, por exemplo, as ações criminosas que a gente viu nesses últimos dias, em que a polícia invadiu a casa de gente em todo o país, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Seguro, na Bahia, para espancar a gente. Que é o método de proteção da polícia brasileira. Eu vou te bater, eu vou te arrebentar, e se for preciso, eu vou te matar para te proteger. Né? Então a polícia, né, entrou em casas, em festas, para bater nas pessoas, sendo que o governo faz campanha que é para as pessoas tomarem os ônibus, que é para as pessoas viajarem pelo país. Porque as pessoas não podem fazer que nem o Dória e viajar para Miami. Então o pessoal tem que viajar para a praia, que é o máximo que o pessoal consegue chegar. Né? O pessoal fez campanha para todo mundo sair às ruas e ir para as compras. E agora querem culpar a população. Né? Como se esses vigaristas, esses criminosos da direita, tivessem fazendo tudo possível para resolver o problema do povo. E é o povo que não quer. Né? O povo que é culpado pela situação. Bom, vamos para a nossa penúltima de hoje. A Justiça, né, autorizou mais uma vez, e dessa vez se cumpriu aí a decisão judicial de que o ex-presidente Lula tenha acesso aos autos, né, às gravações feitas em torno na questão da Lava Jato, que envolvem o próprio presidente. Né? Vocês devem estar lembrados que no dia 28 de dezembro, portanto, já quase 10 dias atrás, o Lewandowski, ministro do STF, havia ordenado que a Justiça Federal de Brasília cumprisse, né, com a determinação de dar acesso à defesa do Lula, às gravações que envolvessem o ex-presidente com a Operação Lava Jato. O juiz federal de Brasília se negou a cumprir a determinação do STF, que vocês sabem, né? Quando é contra o Lula, não vale a decisão da justiça. Né? Nos últimos anos, a gente viu, quando se tratava de atacar a esquerda, havia a conversa fiada de que decisão da justiça não se discute. Né? Pois bem, o juiz, o Lewandowski, expediu a ordem no dia 27, né? E houve toda uma enrolação. O juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, né, lá da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, ele disse que não podia cumprir a decisão, né, e a enrolação foi do que o seguinte, que o pedido não podia ser concedido durante o recesso. Ele que estava lá de plantão para cumprir, né, com decisões como essa. Bom, finalmente o STF, a defesa do Lula, recorreu, né, da negativa da 10ª Vara Federal do DF, e o Lewandowski reiterou a ordem para que a defesa, então, tivesse acesso às gravações da Operação Spoofing. Eu agora me confundi aqui na pronúncia, mas que foi parte da operação feita pela Polícia Federal para investigar a suposta invasão aos celulares dos juízes golpistas, o Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Né? E aí, nessa investigação, apareceram aí várias citações que mostravam a armação, o conluio do Dallagnol e do Moro. Né? Então, a defesa do Lula vai ter 10 dias. É importante deixar claro o seguinte, que nas últimas semanas, várias pequenas decisões judiciais vêm favorecendo
né, o ex-presidente Lula, para tentar criar aí um clima de expectativa de que o judiciário estaria propenso, né, a ter uma atitude mais positiva em relação ao ex-presidente. Obviamente que se trata, quer dizer, quando se trata de questões secundárias, o judiciário, em geral, ou em vários casos, aí, tem se pronunciado a favor. Mas nenhuma dessas questões, por exemplo, tocam, né, no fato, por exemplo, da suspeição do Moro. O STF se recusa a julgar um problema fundamental, que é o fato de que o ex-presidente Lula foi condenado aí todo esse processo em uma clara perseguição política, né, em um processo de criminoso, né, em que, inclusive, os algozes do ex-presidente, como o caso do Moro, foram beneficiados, né, foram nomeados, foram recompensados primeiro com um cargo no ministério, e agora eles viraram, o caso do Moro virou diretor da empresa, né, que acompanha aí o cumprimento de sentenças da Lava Jato em relação à Petrobras, né, faturando os tubos, né, o próprio Dallagnol, foi mostrado aí todo um conluio, e o mínimo que se poderia exigir, né, é a anulação de toda essa operação criminosa e o fim da Operação Lava Jato. A esquerda fica se contentando com essas pequenas medidas judiciais, quando o problema central é colocar em marcha uma ampla mobilização em defesa do ex-presidente. Bom, nós vamos para o final do nosso programa. Eu queria encerrar, né, destacando o sucesso total, né, do início ontem, da abertura da 46ª Universidade de Férias, com a aula inaugural, assim como vão acontecer com as outras 16 aulas que vão ser apresentadas agora no mês de janeiro e fevereiro, sempre às terças e quintas, significa que amanhã tem mais, pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária. O sucesso da aula, bom, primeiro pela qualidade, né, onde na primeira exposição o companheiro Rui Costa Pimenta começou desmascarando o caráter reacionário, né, fazendo a devida caracterização do caráter reacionário do stalinismo, né, seu papel histórico, contra-revolucionário, né, uma explicação muito clara de que o stalinismo é o oposto da revolução, é o oposto do marxismo, né, e que o que vai ser esmiuçado aí, demonstrado em profundidade ao longo do curso, né, que vai totalizar aí mais de 40 horas de aula. Ontem, né, já no dia de ontem, a gente tinha 1.200, quase 1.300 pessoas confirmadas para participar do evento, e hoje nós já superamos a marca dos 1.000 inscritos, né, e porque tem muita gente se inscrevendo ainda, as inscrições seguem abertas, né, ontem ficou que, para quem tinha dúvida ainda de que a aula não vai ser, o sinal da aula não vai ser liberado senão para as pessoas se inscreverem, né? Então, não deixe, se você aí que está nos acompanhando não se inscreveu, não deixe de fazê-lo, para não desperdiçar essa oportunidade única. É o maior curso de formação marxista do mundo sobre um tema fundamental, né, não só para compreender os grandes fatos, os grandes acontecimentos do século XX, né, mas também para entender o que está acontecendo nos dias de hoje, né, que, como ontem o próprio companheiro introduziu, deu algumas pinceladas, né, na aula inaugural, inclusive respondendo aí a dezenas de perguntas que foram feitas pelos participantes, coisa que vai acontecer ao longo de todo o curso, né, essa interação do expositor com os companheiros de todo o país e do exterior, né? Nós temos, a essa altura, nós temos companheiros inscritos de todos os estados brasileiros, né? E de mais de 10 países, eu não tenho aqui o número exato, depois eu vou fornecer para vocês aí ao longo dos nossos programas, mas nós temos companheiros aí de vários países da Europa, da América do Norte e até da Ásia, né? Então, não percam, se você não se inscreveu,
faça a sua inscrição, né? Acesse universidadedeférias.pco.org.br e participe. Amanhã tem nova aula a partir das 18 horas. Né? A programação, a previsão, ontem nós tivemos o primeiro dia, muito problema ainda, ajuste na internet. Hoje muita gente assistiu a aula no dia de hoje. Né? Mas a previsão amanhã é iniciar às 18 horas e encerrar às 21. E a gente teria na sequência, né, o nosso programa Resumo do Dia, também nos dias de aula. Então, ontem, pelo atraso, a gente não pôde ir ao ar. Eu queria aqui agradecer mais uma vez enormemente aos companheiros que aí contribuíram para que a gente pudesse escrever, né, dezenas de companheiros que não tinham recursos para pagar a taxa de inscrição, mas que mostraram disposição, que pagaram uma parte, que estão fazendo campanha financeira, e a gente, com a ajuda de muitos amigos nossos aqui, né, o Carlos Santos, a Irma Jalzelski, a companheira Reflexão Sempre, muitas outras pessoas aqui que contribuíram, né, queria agradecer mais uma vez, e isso permitiu que a gente não deixasse ninguém de fora. Né? Quem quis participar e que fez aí um esforço, mostrou disposição, né? Está participando aí, graças à ajuda também de vocês que se inscreveram, que contribuíram e que também contribuíram aí para bancar as bolsas de estudo, né, daqueles interessados em estudar o marxismo, a compreensão sobre esse tema fundamental. Deu a nossa hora, a gente se despede por aqui e a gente volta amanhã junto com vocês para assistir mais uma aula da Universidade de Férias com o companheiro Rui Costa Pimenta e, na sequência, o nosso programa. O Anderson Silva dizendo que tem que invadir o Congresso. É isso aí, tem que chegar a hora, né, no Brasil e em muitos países do mundo para invadir aí todas as instituições que estão agindo contra o povo. Não para defender, né, uma política direitista, um inimigo do povo, mas para defender os interesses populares. Um abraço, boa noite e até amanhã com mais um resumo do dia.